Jason, hoje o ministro da Agricultura, ele garantiu que não vão faltar recursos para a agricultura, inclusive anunciou aí a antecipação de mais 5 bilhões de reais para o setor. Realmente o produtor não tem com o que se preocupar, não vai faltar dinheiro para comercialização? É complicado, talvez falte sim, porque 5 bilhões de reais talvez não seja o suficiente para as linhas de crédito que o agronegócio principalmente precisa. De todas essas linhas, a gente tem clientes que ano passado trouxeram 1 bilhão de reais. Então, e ainda não há uma definição de como vai ser esse processo, de quais serão as taxas aplicadas. A captação externa sempre foi uma opção melhor pela redução de custos. E muitos dos exportadores estão passando por um problema imediato em relação ao crédito. Eles não têm agora crédito no mercado interno e não conseguem captar lá fora para vencimentos de muito curto prazo. E isso pode sim se tornar um problema grave. Então ainda essa situação, ela ajuda, mas ela não resolve. E ainda não há uma definição concreta do que possa vir a acontecer no futuro. Jason, esse crédito, recentemente... Exatamente. Recentemente o presidente Lula disse que essas empresas, a Sadia, estavam especulando contra o real. Né? Hoje houve uma troca no comando da Sadia, Aracruz demitiu lá o seu diretor financeiro. Essas empresas estavam especulando contra o real? Na verdade não, elas estavam apostando a favor do real. É uma coisa impressionante. Quer dizer que elas estavam sendo patriotas. Você não tinha uma expectativa de que o real se desvalorizasse da maneira que se desvalorizou. Então, se você não tinha uma expectativa de que o real se desvalorizasse dessa maneira, as posições que você tinha em relação ao mercado era com expectativa de um dólar consideravelmente menor do que você está tendo agora. E muitas das operações foram baseadas em operações de mercado futuro que não tinham como ser desfeitas. Isso, não estou dizendo dessas empresas específicas, estou dizendo no geral. Muitas empresas apostavam em que haveria um processo de desvalorização do real, mas não acentuado. Era um processo natural. Em agosto o real praticamente tinha chegado ao seu ápice de valorização contra o dólar, e a partir daí teria uma expectativa de uma leve desvalorização. Na verdade, seria uma expectativa de maior valorização do dólar. Então, é complicado. Se falava muito na ocasião que o Brasil tinha 200 bilhões de reservas, então apostar numa desvalorização do real seria uma loucura, enfim. E nós estamos vendo, hoje o real bateu 2,20, né, em relação ao dólar, e o Banco Central não está jogando muito dólar no mercado, não. Por que isso, Jason? Ele está preocupado, alguma coisa tem por trás disso? Existe uma preocupação, teve uma preocupação muito grande com a inação do Banco Central nos últimos dias. O posicionamento do Banco Central, por não entrar no mercado de maneira um pouco mais pronunciada, só se pronunciar agora, hoje, dizendo que vai trabalhar com seus swaps, tudo. Se nós observarmos, há uma pressão, nos últimos dias houve uma pressão muito maior no mercado futuro do que no pronto, que seria o mercado à vista. E isso é uma característica muito grande de um processo especulativo. Porque quando você tem um movimento muito grande no mercado à vista, significa que está tendo uma saída física do dólar. Quando esse processo fica só no mercado futuro, significa que o dólar físico não está sendo negociado, somente o dólar futuro, as expectativas estão sendo negociadas, e nesse cenário mostra um ataque especulativo, agora sim um ataque especulativo muito forte contra o real. Então... Mas não era a hora do Banco Central agir? Já passou da hora do Banco Central agir. Porque passou da hora do Banco Central agir. O dólar a 2,20 pode ter um impacto inflacionário muito grande. Não só tem um impacto inflacionário, como um dólar a 2,20, ele tem um impacto de expectativas, ele fere as projeções futuras das empresas, que perdem parâmetros para conseguir trabalhar com vencimentos muito curtos. Então tudo isso pode ser muito nocivo. E também a gente tem a questão dos insumos. Boa parte das empresas, não só o agronegócio, como as empresas mesmo, de produção de bens finais, elas têm os bens intermediários, os bens de capital, os bens básicos, que muitas vezes são cotados em dólar. Isso pode se tornar um problema, se houver a continuidade desse processo especulativo, pode se tornar um problema muito grave no curto prazo. O ganho que o produtor brasileiro ganharia com o câmbio valorizado, ele perderia com o aumento de custo em função desses insumos estarem cotados em dólar. E não é só isso, Daúde, você tem um problema grave também do seguinte:
O dólar a 2 seria bom para o setor exportador? Até que seria. Numa condição normal, né? Exatamente. Não Numa condição de elevação gradual do dólar, até que ele chegasse ao patamar que a gente está observando atualmente, em que todas as empresas tivessem condições de se redear, que não aconteceu agora. Jason, rapidamente, o nosso tempo se esgotou. Uma pergunta, essa crise está no fim? Não, essa crise não está no fim, ela ainda vai ter capítulos mais para frente. Há um exagero, de certa maneira, uma irracionalidade em relação à reação dessa crise, mas ainda tem coisa. Ok. Jason Vieira, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo.